vocês aqui para poder ouvir um pouco de pessoas que eu tanto admiro, que são Bruno Garchagen, Luan Esperandio e Ricardo Frizeira. Eu queria dizer, primeiramente, que muito do que eu fiz durante todos os meus projetos foram muita inspiração deles. Em 3 meses, o Instituto Economia Sem Fronteiras organizou cerca de 5 aulas para mais de 400 pessoas, publicamos 15 artigos em blogs, realizamos uma parceria em nível nacional e agora planejamos uma expansão a nível internacional. Ricardo Frizeira fez curso de administração na Universidade de Harvard e de economia em 4 países, passando por institutos como a Cato Foundation, Foundation for Economic Education e Instituto Mises Brasil. Ele atua no mercado financeiro capixaba como analista de pesquisa de mercado da Apex Partners, com o objetivo de auxiliar a gestão de patrimônio de investidores. Desde 2014, ele lidera movimentos políticos e eu gostaria de convidá-lo aqui ao palco para falar conosco. Bom, meu objetivo aqui é ser bem breve, bem simples. Eu vou falar um pouco do cenário político-econômico do Brasil e eu separei em 3 fases. Né? Inflação é um reflexo da subida de preços no país. Aqui, por que eu trouxe o dado a partir de 2007? Para a gente poder comparar o estrago que a Dilma fez, tá? Com o que aconteceu lá na crise de 2008. Acho que vocês aqui, imagino que 10 anos atrás, não sei se lembram, mas teve uma crise, a gente sentiu o reflexo de fato, porque a crise começou no final de 2008. Em 2009, o nosso PIB decresceu só menos 0,3%. Com o governo Dilma, somado, isso aqui dá mais de menos 7% de PIB negativo. Então, é um impacto muito, muito forte o que a nova matriz econômica, que é a política econômica do governo da Dilma, causou no nosso país. O que eu estou querendo dizer? A Dilma bagunçou muito a economia. Muito. Isso prejudicou muita gente, desemprego muito alto, inflação, preço subindo, PIB lá embaixo. Hoje a gente vive uma reação positiva do mercado à vitória do Bolsonaro. Tá? Se fosse o PT, estaria muito pior. Em resumo, é isso. E o futuro, as expectativas do mercado são positivas. Só que o Bolsonaro ele tem grandes desafios. Passar as reformas, principalmente a reforma da Previdência, tá? E sobreviver a uma possibilidade de crise nos Estados Unidos. Bom, então, para trazer o que pode acontecer na política dos próximos 4 anos, eu vou chamar Luan Esperandio. Luan Esperandio, ele é editor do canal Ideias Radicais, ele escreve para o Instituto Liberal, para o Instituto Mercado Popular e foi consultor político aí durante esse período de eleições. É alguém que eu admiro muito pelo conhecimento e espero que ele consiga elucidar a gente sobre o que vai acontecer nesses próximos anos. Então, Luan, por favor. O Ricardo estava falando sobre a economia, ele estava falando sobre as expectativas do mercado com base em diversas coisas, principalmente o que o Paulo Guedes fala, que é a agenda econômica do Bolsonaro. E sobre o Bolsonaro e falas do Bolsonaro sendo repetidas por crianças. Era isso. Então, assim, agora que as pessoas estão começando a se preocupar, né? Inclusive, ontem, a matéria mais lida do Portal Globo foi que propostas de Bolsonaro dependem do Congresso para serem aprovadas. Então, o Bolsonaro ele tem diversas pretensões. Algumas ele vai conseguir cumprir, outras provavelmente não. Algumas são mais fáceis de cumprir, outras nem tanto, porque depende de agenda política e de muitas coisas. Por mais que você tivesse problemas com a Dilma Rousseff, isso acaba sendo endossado por uma fragmentação partidária muito forte do Congresso Nacional. E o que aconteceu no Congresso nessa nova composição? Antes você tinha 25 partidos representados na Câmara dos Deputados. Isso aumentou agora para 30. O Bolsonaro ele vai ter oposição também, né? Então vamos ver a oposição do Bolsonaro. Hoje vai ser o PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Rede, PV, só a galera gente boa. Isso dá 140 deputados federais. 140 deputados federais. E você tem uma galera que vai ficar ali no meio, que dependendo vota com o Bolsonaro, dependendo não vota, ele está com a faca e o queijo na mão. Se ele conseguir pegar e controlar as prioridades, controlar a própria base. Então as expectativas, ele sai enorme das urnas. Mas ele tem uma questão também, que embora ele tenha aprovação popular,
existe a história de que o namoro com o novo governo dura só 100 dias. Talvez o Bolsonaro não tenha esses 100 dias. Porque muitas das pessoas que votaram no Bolsonaro não são aliados, não são a base orgânica dele de militância, votaram nele para ser contra o PT. Então, ele precisa conseguir manter essa aprovação popular também, até mesmo como forma de pressionar os parlamentares fisiológicos a fazerem o dever de casa e serem responsáveis fiscalmente na hora de votar. Então, apresentando brevemente o Bruno é formado em ciência política e ele é também doutor em ciência política por uma das universidades mais prestigiadas do mundo, que é a Universidade de Oxford. Ele escreve periodicamente para jornais como a Folha de São Paulo e para o Globo, produz podcasts semanalmente e agora está rodando o Brasil todo para lançar o seu segundo livro, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que assola o Brasil. Então, seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Porque eu acredito que seja uma mudança sustentável e saudável. A política é temporária, né? Ela está, a cada 4 anos, a cada eleição, os personagens e atores políticos mudam. Mas o que não muda e que é mais importante para qualquer sociedade é a forma como a política é vista e a maneira como nós participamos da política no dia a dia, de forma direta ou indireta. Isso fazia com que, basicamente, a sociedade brasileira, deixasse as políticas para os políticos, o que nunca é uma boa ideia. Ou seja, se há pessoas que entram na política, que têm vocação política, que vão ocupar esses espaços, essas pessoas não podem ser deixadas sozinhas. Porque se esse espaço for ocupado pelos piores que nós temos na sociedade, e sem que a sociedade olhe a política como algo a ser analisado, a ser investigado e a ser controlado, esses políticos vão ficar fazendo o que eles quiserem, sem que a sociedade se posicione no sentido de fiscalizar e cobrar. E claro, se a sociedade como um todo não se envolve na política, também impede que uma elite política melhor do que a gente tem possa florescer, né? E eu acho que a gente está passando por do grau de renovação no Congresso, e é uma renovação que a gente pode observar nos estados, né? Esse ano nós tivemos eleição para governadores e também para os parlamentos estaduais. Uma parcela numerosa da sociedade brasileira tem se envolvido com a política porque descobriu que a política existe, descobriu que os políticos atrapalham e descobriu que, se não houver, né, esse envolvimento, não se consegue eleger os melhores, não se consegue deixar os piores de fora. Então eu falo desde meia entrada para estudante, que é sim um privilégio, até os privilégios destinados a beneficiar grupos econômicos de grandes empresas. O Ricardo citou aqui aquele projeto, né, instituído durante o governo Dilma para beneficiar as campeãs nacionais via crédito subsidiado do BNDES. Então, Zona Franca de Manaus é privilégio. Então, para os empresários, para grupos de interesse, são vários privilégios pulverizados e distribuídos para diversos grupos econômicos. Bem, gente, a gente está aqui com o Ricardo Frizeira, o palestrante aqui que falou sobre os rumos da economia. Ricardo, como é que foi o tema das falas? O que você achou da palestra? Como é que você acha que vai ser os rumos da economia? Bom, primeiro eu parabenizo o João e toda a equipe do Instituto Economia Sem Fronteiras pela iniciativa de trazer esse debate aqui para a escola, né, para o Leonardo. Muito importante que o pessoal dessa idade já esteja tendo contato com esse tipo de conteúdo. E aí, respondendo a sua pergunta com relação aos rumos da economia, foi o que eu mostrei, que a gente veio de um passado muito complicado, né, a maior crise da história do Brasil com o governo da Dilma Rousseff. A gente tem um presente onde o mercado reagiu positivamente à vitória do Bolsonaro nas urnas, e a gente tem um futuro um pouco incerto, mas certamente com uma expectativa otimista com relação ao Bolsonaro, né, esperando aí que o Bolsonaro consiga vencer os desafios que ele tem, principalmente aprovar, agora o primeiro passo, aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Então, acho que é isso, assim, de maneira bem resumida. Obrigado você, Ricardo, pela contribuição, por tirar esse tempo para vir aqui explicar para tantos jovens a importância desse assunto. Obrigado. Bem, a gente está aqui com o Luan, que fez a análise do cenário político para os próximos 4 anos.
Então, Luan, já que a gente está no meio aqui de tantos jovens, qual que vai ser o papel da juventude aí na liderança política, no protagonismo dessas mudanças que devem ocorrer nos próximos 4 anos? Olha, o papel do jovem, ele oxigena ideias, né? Nós temos várias ideias novas no debate público brasileiro que simplesmente não estavam presentes há 5, 6 anos atrás e boa parte dessas ideias foram trazidas pela juventude, né? Então eu acho que é importante os jovens buscarem se formar nas ideias da liberdade e depois ocuparem espaços e nesses espaços serem agentes de transformação para conseguir causar um impacto de mudança social mesmo e nas nossas instituições. Luan, resumindo a sua fala em apenas uma frase, o que você diria para os jovens que vai ser o cenário político dos próximos 4 anos? Acho que o importante é que você se forme nas suas ideias e que você busque impactar as pessoas ao seu redor. Pequenas ações geram grandes resultados em longo prazo. É isso aí, muito obrigado, Luan, por tirar esse tempo para contribuir aí com a gente. Opa, eu que agradeço. O Bruno foi nosso terceiro palestrante aqui. Ele falou sobre os 2 livros dele. Eu queria, Bruno, que você explicasse um pouco da mensagem que você traz no seu novo livro, o Direitos Máximos e Deveres Mínimos. Bom, obrigado, João Flávio, primeiro pelo convite, um evento sensacional. No caso do meu livro, que eu apresentei hoje aqui, eu trato de forma objetiva dos direitos e privilégios no Brasil, mais especificamente da confusão histórica que se fez entre direitos e privilégios. Aí eu faço uma distinção baseada na ideia de direito natural, ou seja, direito é tudo aquilo que vale para todo mundo, privilégio é aquilo que vale para alguns grupos da população, grupos articulados, que conseguem esses benefícios por meio de pressão política. E o livro, então, explica, né, a distinção entre direito e privilégio, uma parte histórica. Segunda parte do livro, eu faço um levantamento simbólico dos privilégios no âmbito do Estado brasileiro, poderes executivo, legislativo e judiciário. Terceira parte do livro, os privilégios que estão pulverizados na sociedade, desde a meia entrada para estudante até privilégios para grandes grupos econômicos, setores da economia específicos, privilégios para criminosos, desde o indulto até saída temporária. E a quarta parte do livro é uma parte que é um fechamento, que eu retomo a discussão que eu inicio no primeiro livro sobre a importância da responsabilidade individual para superarmos esse problema dessa confusão entre direitos e privilégios. João Flávio, obrigadíssimo mais uma vez pelo convite. O trabalho que você tem feito aqui dentro do Leonardo da Vinci é fundamental, justamente para apresentar ideias, autores e uma abordagem diferente daquela que a maioria dos estudantes está acostumado a ler ou ouvir. Muitíssimo obrigado pelo convite. Muito obrigado, Bruno.